Lá no coração da antiga Mesopotâmia, em uma planície seca e quente, a humanidade se juntou em um projeto ousado, como conta o livro de Gênesis. Era um tempo em que todo mundo falava a mesma língua, como se fosse um grande arraial. Cheios de si e com uma vontade de ferro, eles decidiram construir uma torre tão alta que alcançasse os céus. Essa estrutura imponente, a Torre de Babel, ia ser o símbolo da ambição humana e de suas consequências, um aviso para quem se acha acima do bem-querer. A Bíblia nos conta que a ideia era dupla. Primeiro, os construtores queriam fazer um monumento à própria grandeza para mostrar para todo mundo a inteligência e o poder deles como um Pelé no auge da carreira. Segundo, eles queriam segurança, um lugar para se proteger de outro dilúvio, daqueles que a gente conta de pai para filho. Cegos pela arrogância, eles acreditavam que podiam desafiar a natureza e até a vontade de Deus, como se fossem uns Zé Cariocas da antiguidade. A torre, feita com tijolos de barro e piche, crescia dia após dia. O barulho da obra ecoava pela planície, mostrando a teimosia daqueles que a construíam. Mas essa petulância não passou despercebida. Deus, lá do alto, viu naquela obra não uma prova de fé, mas sim de rebelião. A audácia daqueles homens, achando que podiam alcançar o céu com as próprias mãos, provocou a ira divina. A resposta divina à ousadia humana foi na lata e implacável. Deus, na sua infinita sabedoria, viu que era hora de dar um basta nos planos daqueles construtores pretensiosos. Para confundir o idioma deles e acabar com a farra, Deus desceu à terra e espalhou a humanidade pelos 4 cantos do mundo. Imagina a cena. Antes, todo mundo se entendia numa boa e, de repente, ninguém mais entendia nada. Parecia até comício político. A comunicação, antes fácil como um pagode, virou uma confusão digna da segunda-feira de carnaval. A torre, que antes era símbolo de união, virou a imagem da bagunça e da divisão. Sem se entender, os construtores tiveram que abandonar a obra. A torre, inacabada, ficou lá como um lembrete da prepotência humana e da impossibilidade de desafiar a vontade divina. A dispersão dos povos e a variedade de línguas se tornaram o legado da Torre de Babel. Um lembrete dos perigos da ambição desenfreada e da desobediência a Deus. Um conto de advertência tão antigo quanto as histórias do Curupira. A história da Torre de Babel, mesmo sendo uma parábola religiosa, lembra a fascinação que a gente tem por construções enormes que parecem tocar o céu, como o Cristo Redentor lá no Rio. Na Mesopotâmia, civilizações como os sumérios, assírios e babilônicos construíram zigurates, templos em forma de pirâmide que dominavam a paisagem, servindo como igrejas e centros comunitários da época. Esses zigurates, construídos com tijolos de adobe, cheios de detalhes, eram como a casa dos deuses, pontes entre a terra e o céu. O Etemenanke, o zigurate dedicado ao deus Marduk lá em Babilônia, é sempre lembrado como uma possível inspiração para a história da Torre de Babel. Ele era tão grande que mesmo em ruínas ainda impressiona, mostrando a ousadia e a esperteza dos povos antigos. Apesar de não ter prova de que o Etemenanke seja a mesma torre da Bíblia, a semelhança é inegável. Os dois representam a vontade de se conectar com o divino, de alcançar o céu através de construções desafiadoras, como se quisessem tocar nas estrelas do céu. A história da Torre de Babel serve como um puxão de orelha para a ambição exagerada, um alerta para quem se acha melhor que os outros e quer passar por cima de tudo, cima